Bom dia, adolescentes! Hoje nós vamos continuar o estudo da revista falando sobre a família no plano de Deus. Nesse primeiro momento nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a aprender um pouco mais de Ti. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua palavra, Senhor Deus, e poder, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. Esteja com cada adolescente, com cada membro da Tua igreja, espalhado pela face da terra, Senhor Deus. Cuida de nós, é isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. A lição hoje é a número 6. Começa com uma frase bem interessante, escrita assim, ó. Quando você diz sim e seus pais dizem não. Será que isso acontece? Será? Você quer fazer algo e seus pais não deixam. Isso acontece? E quando você quer dormir mais tarde, sendo que amanhã tem aula, mas você quer jogar videogame a noite inteira e seus pais falam, não é para fazer isso, vá dormir. E quando você quer navegar pela internet sem tempo determinado e deixa as obrigações para trás, será que você faz isso? Será que seus pais dizem não para você? E quando você deve fazer uma obrigação na tua casa, colocar o lixo na rua, varrer uma casa, lavar uma louça, cuidar do cachorro, e aí você fala, não vou fazer. Isso não acontece? Sim, acontece várias vezes. E às vezes também quando você quer o quê? Sair de casa. Eu tenho que ir na festa do meu amigo ou da minha amiga, porque é muito importante. E aí seu pai e sua mãe falam o seguinte, não, você não vai na casa desse amigo. Mas mãe, por que isso? Porque eu gosto demais. Não, você não vai nessa festa. Quando o pai e a mãe falam não, você tem que fazer o quê? Brigar com eles? O que será que está escrito na Bíblia sobre este assunto? Como será que deve ser o relacionamento entre o pai, os pais e o filho? Qual é a sua atitude, filho, perante, então, a ordem dos seus pais? Bom, na Bíblia, fala o seguinte, que nós devemos o quê? Obedecer aos pais, certo? É um mandamento. Olha só, lá atrás em Êxodo já tem. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos ficar em cima do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, certo? Nós vamos ler algumas partes. Efésios, nós vamos ler Efésios capítulo 5, estamos nos baseando do versículo 22 até o versículo 33. Eu vou ler alguns versículos, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. E a gente vai então falando um pouquinho sobre a revista, o que ela vai falar então aqui na lição. Primeiro, essa parte que eu vou ler para vocês vai falar sobre o esposo e a esposa, o relacionamento entre o marido e a mulher. Nossa, Fernanda, o que tem a ver comigo? Eu sou adolescente. Quando você, então, escolhe uma namoradinha ou um namorado e acha que essa pessoa é uma pessoa muito especial, né? E aí você fala e comenta com seus pais. Seus pais falam, não, agora não é o momento de namorar. Ou, não, eu não quero que você se relacione com essa pessoa. E aí você faz o quê? Você começa a brigar e não, eu quero fazer isso, você não manda em mim. Então, antes de você pensar nisso, o que você tem que fazer? Quando você gosta de alguém, você tem que primeiro o quê? Orar a Deus para que seja a vontade dele na sua vida. E depois falar com seus pais. Seus pais não devem ser os últimos a ouvir sobre a sua vida, mas os primeiros. E no momento que você conversar com seus pais e eles falarem assim, olha, toma cuidado, essa pessoa não é legal. Toma cuidado, isso daqui não é bom. Então reflita em cima disso, porque os seus pais eles querem o melhor para você e não o pior, tá? E então, na revista, vai falar um pouquinho sobre, nós vamos refletir um pouquinho sobre o casamento. Então, se você está pensando em namorar alguém, então pensa o seguinte, essa pessoa, ela pode ser o quê? O seu cônjuge, a pessoa que você vai casar com ela. Será que essa pessoa,
É a melhor opção para você? É a melhor pessoa? Será que essa pessoa ela vai te amar de verdade? Olha só, o papel da esposa, está escrito o seguinte: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Então a mulher, ela deve o quê? A esposa, ela deve obedecer ao seu marido. E o marido? Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, tá? Então, olha lá, o relacionamento entre o esposo e a esposa tem que ser o mesmo relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo deu a sua vida pela igreja. Ele amou, ele cuidou dela, né? E por isso que ela o quê? Obedece, tá? Como será que essa pessoa que você está apaixonado? Reflita antes, tire um pouquinho essa parte da paixonite e começa então a refletir em cima disso. Não siga só as suas emoções, converse com seus pais. Eles são seus amigos, seus verdadeiros amigos, aqueles que querem o melhor para você. Porque muitas vezes a gente, quando é adolescente, a gente acha que os pais estão aí para atrapalhar na nossa vida e não é bem assim. Eles estão aí para nos guiar, para nos orientar, para a gente o quê? Para que vocês, adolescentes, vivam uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida digna de ser chamado cristão, um verdadeiro cristão, tá? Então, analise junto com os seus pais, ouçam, tá? Ouçam a posição deles, né? O que será que eles acham dessa pessoa, né? Ah, mas eu quero namorar essa pessoa, eu quero, tudo bem. Mas tome cuidado, quando seus pais têm aquele pezinho atrás, vocês têm que prestar atenção. Porque o pai e a mãe, ele quer o melhor para os filhos. Ele quer o melhor para o futuro, né? Dos filhos, tá? Cuide bem da sua vida. Seja o que? Um cristão verdadeiro. Siga aquilo que está dentro da Bíblia. Então, o livro de Efésios, ele fala sobre, então, o relacionamento entre o esposo e a esposa. Que casamento você quer? Que relacionamento, que tipo de relacionamento você quer com o seu cônjuge? Então, ouça os seus pais. Os pais geralmente são um exemplo para nós, né? Nós seguimos muito aquilo que os pais nos ensinam. Geralmente, nós tentamos trazer aquilo que vem dos nossos pais para o nosso casamento. Muitas vezes não dá certo, mas aquilo que tem de bom você pode trazer. E aquilo que você viu que não deu certo, você pode o quê? Melhorar, tá? Então, ouça o quê? Os seus pais, tá? E ore bastante. Ore, peça para Deus o quê? Te ajudar nessa escolha, nesse momento. Refletir antes do que? De fazer algo que tenha consequências graves depois, tá bom? Outra parte também que fala sobre os filhos. Nós vamos continuar também em Efésios, capítulo 6, na continuação, né? Fala sobre filhos e pais. Olha só. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: façam isso a fim de que tudo ocorra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Olha só, olha que interessante, filhos, eles devem obedecer aos seus pais. É o quê? Um imperativo, é uma ordem. Não tá falando, olha, se você quiser, você obedeça. Não, é uma ordem bíblica. Obedeça aos seus pais, tá? Obedeça, tá? Porque é justo. Obedecer, porque é necessário. Desde criança você deve obedecer o quê? Ao seu pai e à sua mãe, né? Para que você seja o quê? Uma pessoa feliz. Pois até mesmo as coisas que a gente às vezes não compreende, né?
quando a gente é criança, a gente não compreende por que a gente tem que obedecer, porque a gente não pode tomar alguma atitude e o pai e a mãe falam, não faça isso. E você adolescente também deve ouvir isso, não faça. Então, ouça os seus pais, obedeça, para que você viva bem, tá? Ordem e obediência são necessários para manter uma boa educação infantil. Tá? Vocês veem que tem crianças que não têm um pingo de educação, não obedecem os pais. Isso é terrível, a gente fica desesperado quando a gente vê, então, essas atitudes de crianças tão pequeninas que não obedecem aos pais. Imagina quando eles forem adolescentes, quando eles forem adultos, como eles vão ser adultos? Não obedecem aos pais. Então, desde pequeno, você tem que entender que isso é importante. Deus fala que os filhos têm que obedecer aos pais, tá? E essa obediência, ela resultará numa convivência pacífica e equilibrada na adolescência. Então, na adolescência, o que você tem que ter agora? Uma conversa aberta, né? Se o pai e a mãe tá falando, não é para você fazer isso. Então, você senta com seu pai e com a sua mãe e conversa, mas por quê? Aí eles vão te explicar, né? Vão explicar o porquê. Por que você não deve tomar tal atitude? Porque eles têm a experiência, porque eles sabem o que é melhor para vocês, tá? E isso vai ser importante nesse equilíbrio da adolescência para que você tenha uma vida adulta feliz, tá? Um exercício de uma vida adulta feliz. Se você for um adolescente equilibrado, um adolescente que pensa antes de agir, que escuta os seus pais, que principalmente ora a Deus e ouve a voz de Deus e ouve a voz dos pais. Você vai ser um adolescente diferente daqueles que fazem aquilo que pensam, o que dá na cabeça. Isso está errado. Nós devemos o quê? Seguir a Deus, seguir a palavra de Deus, tá? Então você deve considerar os conselhos dos seus pais e as suas intenções, ouvir, mas ouvir de uma maneira que não deve o quê? Brigar com eles, maltratar, murmurar, porque tem gente que obedece, mas ao mesmo tempo o quê? Fica de mal, fica mal criado, né? E tenta fazer de algum jeito para mostrar que ele está nervoso. Não pode, você tem que obedecer e pronto. Nada de murmurar, nada de ficar reclamando, porque isso atrapalha muito a vida da família, certo? Então, confie no seu pai e na sua mãe. O seu pai e sua mãe são verdadeiras bênçãos na sua vida. Eles estão aí para te ajudar, para fazer com que você viva uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida equilibrada, uma vida boa, saudável, tá? Confie, tenha bom senso, ouça os conselhos que o seu pai diz. Observe bem, se você quiser mesmo namorar essa pessoa, né, que você está apaixonado demais, então faça o seguinte, veja qual é a intenção dessa pessoa, se ela gosta verdadeiramente de você. Siga as orientações dos seus pais e ouça os seus pais, certo? Filhos, então, obedeça aos seus pais. Mas aqui também não fala só dos filhos, fala também dos pais. Pais, não trate os seus filhos de um jeito com que faça que eles fiquem irritados. Tem pais também que só falam não. Então o pai e a mãe, eles têm que começar a pensar o seguinte, que o adolescente, você tem que fazer o quê? Combinar. Olha, nós vamos conversar agora. Eu quero ouvir a sua parte e você vai ouvir a minha parte. Então cada um vai falar no momento certo. Porque muitas vezes os pais, eles não ouvem os filhos, eles só falam obedeça, pronto. Então a gente tem que começar a ter essa parte de combinados, né? Desde pequenininho também tem os combinadinhos, pelo menos comigo a gente usa muito essa parte dos combinados. Olha, eu vou combinar isso com você, eu vou fazer isso, tá? Então esses combinados,
ouvir, olha, vamos conversar, a gente vai chegar numa solução juntos. Isso é importante para você, adolescente. Chame o seu pai, chame a sua mãe, converse com eles, né? Chegue ao consenso. Olha, eu acho que agora não é o momento de namorar. Então, nós vamos esperar 2 ou 3 anos. E aí, se você estiver mesmo interessado nessa pessoa, aí a gente volta a conversar. Ou você quer fazer uma viagem, ou você quer ir na casa de alguém. Eu não quero que você vá nessa casa, se a pessoa adulto fala, o pai e a mãe. Por quê? Aí você explica para essa criança, olha, eu não gosto por isso, 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 isso. Ou você está de castigo, você não vai em lugar nenhum, nós combinamos assim e vai ser assim. Então, os combinados, eles valem muito nesse momento da adolescência. Conversar um pouco mais, seguir um pouco mais as regras. Não é porque você é adolescente que você não tem mais regra nenhuma na sua casa. Que cada casa tem uma regra diferente. Aqui na minha casa tem uma regra, na sua casa tem outra. Então, cada família tem uma regra diferente. Mas ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Então, é o versículo de hoje, tá? O versículo para guardar no coração. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, isso é saudável, isso é bom para você e para os seus pais também. Você tem que ter o quê? Um relacionamento de confiança. Confiar no seu pai e na sua mãe. Eles viveram muito mais tempo nesse mundo do que você. E eles querem o melhor para você. Eles querem que você tenha uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida maravilhosa. Então vocês têm que ouvir o que o pai e a mãe têm a dizer. Muitas vezes vocês não ouvem, né? Quando fala, não, você não vai à festa. Aí vocês tampam os ouvidos e entram dentro do quarto. Então, deixa o pai e a mãe, então, o quê? Falar. Ouça os seus pais. Ouça aquilo que eles têm para falar para vocês. Porque muitos adolescentes estão fazendo isso hoje. Tampam o ouvido e entram no quarto, não quer mais ouvir. Então, essa é uma atitude também que você tem que mudar. Ouça os seus pais. Obedeça, confie, siga a sua vida na presença de Deus e ouça também os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Eles têm muito a te ensinar. E também, quem ainda não tem o hábito de fazer isso, mas o culto doméstico ele é muito importante. Ler a Bíblia juntos, orar, compartilhar ideias, fazer planos a curto, médio e longo prazo juntos como uma família, pais e filhos. Olha, filho, esse mês eu não posso te dar mesada porque eu estou com problemas financeiros. Então, conversar com o filho, né? E o filho também conversar com o pai. Olha, pai, eu preciso disso. Então, essa conversa, esses acordos, o compartilhar. A família, eu já falei sobre isso, né? Falta diálogo. O diálogo, ele é necessário dentro do quê? Das relações familiares. O ouvir o outro. Ouvir e também falar, o diálogo. O diálogo, ele é necessário, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, os filhos têm que obedecer os pais. A mesma coisa acontece, então, entre o esposo e a esposa. Então, tem o quê? Um relacionamento, um acordo entre os dois, para que os dois possam viver uma vida o quê? Saudável, tanto o esposo e a esposa, como também os pais e os filhos. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele vai, então, percorrendo as esferas de vivência, da vivência das pessoas naquele momento da história da humanidade. Então ele fala sobre o esposo e a esposa, sobre os pais e os filhos. Então ele vai falando sobre a igreja, Cristo e a igreja. Então ele vai falando então sobre os lugares em que nós, cristãos, vivemos, tá? O compartilhar a vida com outras pessoas. Então nós cristãos devemos desde pequenos fazer a vontade de Deus. E vocês, pais, não irritem os filhos, mas ensine cada filho a
a ser um bom cristão. Desde pequenininho, leia histórias para eles, façam que eles confiem em vocês, pais, e também confiem em Deus. E vocês, filhos, ouçam mais os seus pais, confiem neles, ouçam a voz de Deus que está ali. Seus pais são bênçãos que Deus deu para você, adolescente. Não deixe de viver essa vida tão importante que é esse relacionamento entre pais e filhos, tá? Seja um cristão fiel, ouça os seus pais, leiam a Bíblia juntos, né? Leiam, façam o devocional juntos, façam planos juntos. Antes de tomar qualquer atitude, conversem com seus pais, tá? Eles são bênçãos na tua vida. Então, esse obedecer vai ser o quê? Algo bom, não algo pesado, algo terrível, não. Vai ser algo que é importante na tua vida, que você vai compartilhar com essa pessoa. Hoje você é um adolescente, você vai ouvir a voz dos seus pais. Deus está falando aí para você, né? Usando seus pais para que você viva uma vida saudável, uma vida feliz, tá? E tomara que tudo esteja bem com vocês aí. Hoje eu vou mandar um beijo para cada adolescente, para que você possa estar muito bem, que você esteja se cuidando e que logo, logo nós possamos nos ver lá na igreja. E que Deus abençoe cada membro da igreja e que essa semana seja uma semana vivida na presença de Deus. Um beijo a cada um, Deus os abençoe.